Com esse frio que vem fazendo, cada pessoa tem um jeito de tentar se aquecer um pouco mais. Uns usam o aquecedor, já outros apostam no fogão a lenha, mas é importante ficar atento para não colocar a sua casa e sua família em risco. Isso é o que nos traz agora, com mais detalhes, a repórter Carol Carvalho, porque é muito importante essas dicas para se aquecer sem perder a segurança. Nessa época de frio de inverno, todo mundo quer ficar bem aquecido e muitas coisas a gente faz em casa, né, para tentar elevar a temperatura, manter a temperatura do corpo. Mas isso muitas vezes, se não for bem feito, com cuidado, atenção, acaba causando problemas. E a gente vai conversar agora com o subtenente Cleiton de Bem Albino, ele que é do Corpo de Bombeiros aqui da nossa região, para falar um pouquinho sobre isso. Subtenente, muitos acidentes acontecem nessa época do ano com equipamentos, às vezes, que as pessoas usam para se aquecer. Boa tarde. Boa tarde. Equipamentos como lareiras, né? A gente tem agora a utilização de lareiras ecológicas que utilizam aí líquidos inflamáveis para funcionar. Então a gente sabe que manusear um líquido em chamas é muito perigoso, então tomar cuidado aí, seguir as orientações do fabricante, evitar, né? Ou melhor, não fazer, né? Não improvisar, não construir lareiras ecológicas em casa. Porque o fabricante, quando ele produz, ele segue uma quantidade X aí de regras de segurança e inclui, né, no produto recomendações de uso. Se a pessoa sequer leu as recomendações de uso, né, ela não vai poder segui-las, né? Então, tomar cuidado, não deixar uma lareira funcionando sem supervisão, né? Evitar deixar criança próximo de lareira ou animais de estimação, que eles também, no caso de lareiras que utilizam líquidos inflamáveis, o próprio animal pode bater na lareira e derramar o líquido. Quanto a lareiras que utilizam combustível sólido, como lenha, né? Tomar o cuidado de conferir ali como é que está a situação da isolação térmica da chaminé e manter sempre uma antepara ali, uma telinha de proteção que evite que fagulhas, né, saiam do fogo e vão até carpê, tapetes ou então o próprio móvel da residência. Além disso, também tomar cuidado com a ventilação permanente, né? Porque a gente sabe que quando existe uma chama aquecendo o local, existe também o consumo do oxigênio, né? E existe também a liberação do produto da queima, que são gases tóxicos aí ao ser humano. Com relação a lençóis, cobertores elétricos, isso pode dar problema também? Quanto a cobertores elétricos, ainda, o fundamental é ler, né, o manual de instruções ali do fabricante. Alguns fabricantes recomendam que não dobre o cobertor elétrico, né, porque ele possui uma resistência dentro dele, que não deixem crianças sem supervisão utilizá-lo, que, por exemplo, também não utilizem molhados. Então tem que seguir à risca aí as instruções, né, do fabricante. Quando a gente fala de aquecedor pode dar problema? Aquecedor no banho pode, não pode? Uma das recomendações básicas dos aquecedores elétricos é não cobrir ele, né? E quanto ao banho, o ideal é que aqueça o ambiente antes de iniciar o banho, né? E quando for iniciar o banho, desligue o aquecedor, justamente porque a umidade ali do banho, principalmente nessa época do ano, pode ocasionar um choque elétrico a hora que a pessoa for tocar no equipamento. Subtenente, saí de casa, deixei um equipamento funcionando ligado, um ar-condicionado, um aquecedor, uma máquina de lavar roupa. Isso costuma dar problema? A gente deveria evitar? Então, os equipamentos elétricos, eles têm um dispositivo de proteção, né? Mas a gente também tem que se precaver, porque esse dispositivo de proteção ele pode falhar. Então, o ideal seria que houvesse sempre a supervisão de um adulto responsável. Então, se eu deixei meu equipamento, tanto pode ser até uma lareira, né? Se eu não estou utilizando, se eu vou sair, o ideal seria que apagasse a chama, né? Se eu vou sair, eu desligo a máquina de lavar. Se tudo que eu puder desligar, né? Hoje em dia tem muito eletrodoméstico embutido, fica um pouco mais difícil, mas tudo que tiver à mão que eu puder desligar, o recomendável é que desligue. Subtenente, muito obrigado, um bom trabalho para o senhor e para toda a equipe. Obrigado também. Lembrando que no caso de uma situação de emergência, ligar pelo telefone 193. Muito obrigada. Esse é o subtenente Cleiton de Bem Albino conversando com a gente. Dicas importantes para que a gente tenha um inverno mais aquecido, mas também mais seguro. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carol. E não tem aquela em que você sai de casa e depois você fica pensando, será que eu desliguei tudo? Será que eu fiz tudo? Um dia alguém me ensinou um macete. Sabe o que eu faço?
eu deixo a chave da casa, a chave do apartamento, num local mais no fundo da cozinha onde estão. Então, obrigatoriamente, eu vou passar por todos esses locais. Se eu estou com a chave, eu tenho a certeza já que eu desliguei tudo. Pequenos macetes cada um. E qual é o seu, hein?